Olá, eu sou o professor Carlos Wilson e estou aqui junto com você com mais uma aula do projeto Aula em Casa, promovido pela Prefeitura de Limoeiro. E aqui vamos hoje para mais uma aula de matemática. E o nosso tema, e tema muito importante, é a questão do valor numérico de uma expressão algébrica. Como obter esse valor numérico a partir de uma expressão algébrica? Bom, primeiro ponto é a gente saber o que é, na verdade, é uma expressão algébrica. O que seria uma expressão algébrica? Bom, uma expressão algébrica, na verdade, ela é uma expressão matemática ela possui dentro da sua estrutura números, ela possui letras e possui os símbolos operacionais, a da adição, multiplicação, divisão e também ela é expressa de uma forma muito forte, principalmente no oitavo e nono ano do ensino fundamental, tá? Então ela precisa de ter números, letras e os símbolos operacionais. Bom, importante também você ver alguns exemplos em relação a isso. 4x mais 3 é um exemplo de uma expressão algébrica, tá? X ao quadrado mais 3x menos 5 também. Você possui letras, você possui números e você possui símbolos operacionais. Então também é uma expressão algébrica. Na C, nesse exemplo C, nós já temos letras distintas. Você observa que temos X, o Y, o Z, nós temos números e nós temos os sinais de mais e de menos. Também é uma expressão algébrica, tá? O importante é que contenha essas três questões essenciais: letras, possua números e possua esses sinais operacionais. Bom, esse caso D, que eu estou colocando para você aí, que é 3 mais 2 menos 7, você observa que tem números, existem os sinais, os símbolos, mas não existem as letras, não existe a parte algébrica dela. Então, nesse caso, não é uma expressão algébrica, tá? E aí vamos ver alguns exemplos na questão do que significa, o significado do que era um valor numérico. O que, na verdade, é um valor numérico? O próprio nome já diz. O valor numérico é um número, tá? Um resultado que a gente vai obter a partir dessa expressão algébrica. Então, o valor numérico que a gente obtém é quando, dentro dessas letras da expressão algébrica, nós colocamos e substituímos essas letras por números. Tá? Ao fazer todas essas operações, lá no final você vai encontrar um resultado. Então, esse resultado, na verdade, nós chamamos de valor numérico dessa expressão algébrica. E isso a gente vai fazer através de alguns exemplos. Observe aqui o exemplo 1. Eu dou a expressão algébrica 4x mais 3 e digo que eu quero saber esse valor numérico para x igual a 7. Então, é simples, tá? Basta você o quê? Pegar essa expressão algébrica e substituir a incógnita x pelo número 7. Então, nesse caso, você vai obter o quê? 4x, você vai escrever 4 vezes 7, tá? O número que, quando está junto, vizinho lá, coladinho com a letra, significa que é um produto, tá? Entre os dois. Então, 4 vezes 7 mais 3. Fazendo e resolvendo essa questão, nós obtemos 4 vezes 7, 28, mais 3. Quer dizer, primeiro a gente faz o processo da multiplicação e depois somamos. 28 mais 3, obtemos como solução 31. Então, nesse caso, 31 é o valor numérico da expressão algébrica 4x mais 3 para x igual a 7. É assim que a gente faz essa leitura, tá? Vamos ver outro exemplo? Bom, no exemplo 2, nós temos, dada a expressão 2x elevado ao quadrado menos 3y elevado ao cubo, determine o valor numérico para x igual a menos 3 e y igual a menos 2. É muito comum nas expressões algébricas fazer substituições, quando a gente quer valor numérico, de números negativos. Nesse caso, uma questão muito recorrente e importante é utilizar o parênteses para isso, tá? Então, observe
que a gente vai precisar de fazer essa substituição no x e no y, e nós não colocamos diretamente o menos 3 e o menos 2. A gente coloca o parênteses para a questão de separar a questão dos sinais, já que 2 vezes x ao quadrado, esse 2 encostado ao x é vezes, é um produto, tá? O 3 encostado ao y também é um produto, então a gente coloca esse parênteses para não ficar um sinal com o outro, é uma regra matemática. Então temos 2, substituindo no lugar do x o menos 3, então ficou 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos 3. No lugar do y, colocamos o menos 2, houve essa substituição, elevado ao cubo. E quem é menos 3 ao quadrado? Bom, a gente, em potência, sabe que é menos 3 vezes menos 3. Quem é menos 2 ao cubo? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, a gente pode fazer dentro da própria expressão, agora numérica, já não é mais algébrica, quando a gente substituir, fazer esse produto. Então, a gente vai ter o seguinte em cada membro: 2 vezes, então, menos 3 ao quadrado, nós obtemos menos 3 vezes menos 3, menos 3. Aí vamos para o menos 2 ao cubo, tá? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Fazendo, então, essas operações, tanto do lado esquerdo como do lado direito, nós vamos obter agora o quê? Nós vamos obter do lado 18, porque 2 vezes menos 3 vezes menos 3 dá 9, então 9 vezes 2 dá 18. E do lado direito, temos 4 sinais de menos, fazendo o jogo de sinal vai ficar positivo, a quantidade par. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, obtemos 24. Então, 18 mais 24, obtemos como solução 42, a questão do valor numérico dessa expressão algébrica, tá? Então, dizemos o quê? Que 42 é o valor numérico da expressão algébrica 2x ao quadrado menos 3y ao cubo para x igual a menos 3 e y igual a menos 2. Bom, no exemplo 3 agora, vamos agora trabalhar também com duas letras, num sentido já de uma equaçãozinha um pouco mais diferenciada, tá? E muito usual também. Determine o valor numérico dessa expressão, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y. Esse encostadinho das letras, sempre friso que é um produto entre eles, mais y ao quadrado. Bom, fazendo a substituição, ele quer esse valor numérico para o quê? X igual a 3 e y igual a menos 5. Repetindo o que a gente viu na questão anterior, no exemplo anterior, nós temos que, quando é positivo, não é obrigatório, a gente não tem necessidade do parênteses, mas no negativo, temos essa necessidade de colocar o parênteses. Então, aí, fazendo as substituições, obtemos 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes menos 5, entre parênteses, mais menos 5 ao quadrado. Resolvendo essa expressão, nós temos aí que 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 vezes menos 5, obtemos menos 30, e menos 5 ao quadrado, que é menos 5 vezes menos 5, que vai dar 25 positivo, né? Então, aí a gente fazendo essa operação final, vamos ter como solução o número 4, tá? Bom, e o exemplo 4, para a gente encerrar, veja uma expressão agora numérica que a gente tem x elevado a y mais y elevado a x, dividido por x vezes y. Aí a pessoa diz, como é que a gente faz? A mesma coisa, as potências também podem ser substituídas, tá? Então, nesse caso, substituindo tudo que for x por 3 e tudo que for y por 2, obtemos essa expressão. 3 ao quadrado mais 2 ao cubo, dividido por 3 vezes 2. E aí vai dar o que como solução? 3 ao quadrado nós obtemos 9, 2 ao cubo nós obtemos 8, e 9 mais 8 dividido por 6, né? Já que temos que 3 vezes 2 dá 6. Bom, fechando aí, nós temos como solução agora 17 sobre 6. Então, observe nesse exemplo que a gente está colocando aqui, que o detalhe é de você pega uma expressão algébrica qualquer, você tem letras x, letras y, z ou quaisquer que sejam. Então, o que você vai ter que fazer é substituir corretamente essas letras pelos números e daí efetuar para encontrar esse valor numérico, tá? É isso aí que é esse assunto de hoje, esse tema.
Espero que vocês tenham aprendido em casa e se ligue nos exercícios do seu livro. Um abraço a todos.